Boa tarde, boa tarde. Como é bom estarmos juntas mais um dia para a glória do nosso Deus. Hoje nós vamos para o capítulo 3 de Tiago. Já pegou a sua Bíblia? Já pegou a sua Bíblia para estar lendo? Coloquei no último volume, Renata. Vê se você consegue aumentar o seu volume também. Então vamos lá. Capítulo 3. O pecado da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, que gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor, Deus e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão. E toda espécie de coisas ruins, e todas as espécies de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Glória a Deus por esse capítulo. Nós entendemos que a língua tem grande poder. Quando nós lemos Provérbios, né, quem estava aqui, quem já leu Provérbios, vê que fala muito sobre a língua. E Tiago, ele explica muito bem sobre isso, que a língua pode ser um instrumento, amadas. A língua é um instrumento, mas ela pode ser instrumento de bênção ou de destruição, ou de maldição. Né? À luz da passagem, nós vamos ver 3 poderes. Dirigir, né? Uma multidão pode ser conduzida para o bem ou para o mal.
O pastor Martin Luther King conduziu um movimento de igualdade de direitos civis nos Estados Unidos, né, na época de 1960. Em 1964, o ano que ganhou o Nobel da Paz, o governo americano sancionou a Lei dos Direitos Civis, favoráveis a minorias raciais. E a história dele é maravilhosa, né? Quem não leu sobre Martin Luther King, é bom ler. Então, nós entendemos que a língua é para dirigir para o bem. Ele foi uma pessoa que dirigiu, né? Dirigiu as pessoas negras naquela época, orientou e tudo mais. Então, Tiago usa duas figuras para mostrar o poder da língua: o freio e o leme. Um cavalo, olha só, sem freios e um navio sem leme pode ser perigosos. Quem consegue frear a língua conseguirá dominar os impulsos, sua natureza e canalizar a vida para um fim proveitoso. Então, ela tem três poderes. Primeiro é de dirigir. Segundo é de destruir. Tiago, ele usa outras duas figuras, o fogo e o veneno. Olha como que a língua, ela pode ser. Quando uma fofoca ou comentários maledicentes se alastram como fogo, podem provocar destruição. Nós falamos muito sobre fofoca também. Isso, né, destrói, gente, amizades, destrói famílias, destrói igreja, a fofoca. E lá em Provérbios, no final do capítulo 6, né, a palavra de Deus fala que 6 coisas entristece o Senhor, mas a sétima Deus abomina. Qual que é a sétima? Quem semeia contendas entre irmãos. Isso é a língua. Isso Deus abomina, aquela pessoa que semeia contendas, né, que faz destruição, que chega aqui uma fofoquinha, fala de fulano, fala para o ciclano de fulano, vai semeando contenda. Isso entristece o Senhor. É abominação aos olhos do nosso Deus. É como veneno. A nossa língua pode ser como veneno. E há destruição. Então, muitas vezes, nós temos que vigiar. Hoje em dia, não é só a língua, né? Hoje em dia, as pessoas, muitas vezes, não têm coragem de falar pessoalmente, vai lá no WhatsApp e escreve. Mas como se estivesse falando, para destruir a pessoa. Vai lá no Instagram de uma pessoa, se você não concorda com ela, e escreve coisas terríveis. Nós vemos muito isso. Né? Se eu vou lá, não concordo com a pessoa, para que eu vou ficar, né, usando, escrevendo para destruir a pessoa? Nós podemos colocar o nosso ponto de vista, né? Igual eu comentei com vocês, que hoje em dia as pessoas estão indo na igreja, pastor está levando tatuador para tatuar o nome de Jesus, para tatuar versículo, e as pessoas empolgadas falando assim, nossa, agora eu olho aqui, eu vejo o versículo, eu lembro de Deus. Para quê? Nós precisamos tatuar para lembrar de Deus? Não, a marca da promessa tem que estar dentro de nós. Aí eu vou lá e vou ficar criticando? Não. Se eu quero colocar o meu ponto de vista, eu vou colocar versículo, ou eu vou falar em grupos fechados, vou falar para pessoas que eu queira. Orientar quem pediu minha opinião. Né? Lá não pediu minha opinião. Então nós devemos vigiar com a nossa língua. Vigiar com o que nós estamos falando. Então, a língua, ela é perigosa. Vamos vigiar, que às vezes, até no tom de brincadeira, usamos a língua para destruir alguém. Fazemos comentários, né, determinada situação, em tom de brincadeiras, mas a pessoa, muitas vezes, pode ficar ferida, pode matar alguém. Então, a língua é perigosa, é indomável, é incoerente, que diz aqui em Tiago. E o terceiro passo, o primeiro é para dirigir, o segundo para destruir e o terceiro para deleitar. A língua também tem o poder de deleitar. Como uma fonte e uma árvore. Em regiões áridas e secas, uma fonte é preciosa. É onde sedentos e cansados encontram alento, vida, força, ânimo e coragem para prosseguir na sua jornada. Através da língua, nós podemos ajudar as pessoas com palavras doces, palavras de vida, porque com ela nós podemos abençoar aqueles que são feitos à semelhança de Deus. Nós fomos feitos à semelhança de Deus.
Então, nós devemos entender que muitas pessoas estão cansadas, estão sedentas, estão precisando de uma palavra sua de vida. Muitas pessoas estão precisando. Então, não guarda só para você. Use as suas palavras como fonte de vida, como alento. Use as suas palavras para dar ânimo, para encorajar alguém. Assim, uma palavra boa traz alento ao cansado, esperança ao desesperado. Vida, traz vida. A árvore, por sua vez, fala de fruto, que é alimento e de sabor. Fruto renova energias, força, saúde e dá capacidade para viver. Podemos alimentar as pessoas com palavra boa, vinda do coração de Deus. Vinda da palavra de Deus, nós podemos ajudar a alimentar as pessoas. Palavras boas, né? Dá sabor à vida das pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós olharmos, gente, por quê? Serpente, né? A palavra que ele fala que é como veneno, né? A palavra que é comparada como serpente, o veneno da serpente. Então, o principal ponto é nós usarmos as nossas palavras, a nossa língua, que é tão difícil de ser domada, tanto que ele explicou aqui. É difícil de ser domada, mas com a graça de Deus, né? Nós vamos ser tardios para falar, né? Estarmos prontas para ouvir, que foi o versículo que nós lemos ontem. Estarmos prontos para ouvir, tardias para falar e tardios para irar. Né? Alguém deseja comentar algum versículo? Fique à vontade. Bem, o 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. A Bíblia sempre nos lembrando, né, o poder da língua, né? Porque a língua tem o poder de amaldiçoar, né, e para abençoar. Então, muitas das vezes, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, e muitas das vezes, quando a gente não tiver, a gente fica calado, porque muitas das vezes a gente fala as coisas achando que pode estar ajudando alguém, algum conselho, mas a gente não está edificando em nada a vida deles. É verdade, né? Igual nós falamos, muitas vezes nós queremos dar conselho onde nós não fomos chamados, né? Então, e até mesmo quando fomos chamados, nós temos que saber como falar, saber como dar conselhos, porque tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Ah, eu acho que você deve fazer isso. Aí depois a pessoa fala assim, nossa, para que eu fui ouvir fulano? Né? Muitas vezes nós devemos entender isso, colocar isso no nosso coração, estar pronto para ouvir. Ah, fulano pediu a minha opinião? Fulano pediu conselho? Sim. Então, Deus me ajuda, me orienta, o que eu devo falar para ela, de acordo com a palavra de Deus. E falar aquilo que Deus colocar no coração. Porque se a pessoa te pede também um conselho, porque ela confia no seu trabalho, confia que você vai dar um bom conselho. Né? Porque pelas nossas obras, Tiago falou, nós temos fé, mas nós estamos mostrando através das obras. Então, se a pessoa chega perto da gente para conversar, opa, a minha obra está dizendo, estou fazendo. Então, a pessoa confia no meu trabalho, então eu estou aqui para ajudar. E com a graça de Deus, né, abrindo, né, o nosso entendimento para que possamos falar da palavra do Senhor. Porque a sabedoria, gente, a sabedoria que vem do alto, eu amo esse versículo. Ela é primeiramente pura. A sabedoria é pura. Depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Que quem tem a sabedoria tem bons frutos. A sabedoria que vem do alto. E é isso que nós temos buscado aqui. Néia, pode falar. E, Odiene, completando aquilo que você está falando, quando uma pessoa chega para você e te pede um conselho,
Você nunca compara a sua vida com a pessoa, você tem que olhar o estado emocional dela. Você tem, para você dar um conselho, você tem abordar tantas outras áreas, porque você acaba matando. Em vez de você estar ajudando, você mata a pessoa espiritualmente, até mesmo fisicamente. Então, você não pode pegar, lógico, algumas partes da sua experiência de vida, você fala, mas não queira que a sua vida reflita na da pessoa. É porque cada um carrega algo, né? Às vezes eu posso passar pelo mesmo problema que você, mas o jeito que eu enfrento o problema é diferente do seu, do jeito que você enfrenta. Por isso que não é bom nós compararmos. Nunca é bom compararmos. Tem que olhar, sim, a história dela. Né? Por isso que na psicanálise, na terapia, a gente olha muito isso. Nós paramos para ouvir a história da pessoa. Porque às vezes, para ela, um copo d'água é uma tempestade. Aí você pensa assim, gente, isso é só um copo d'água? Ela está levando isso como tempestade. Mas é por quê? Porque é algo que aconteceu lá atrás. Lá atrás, ela vem carregando um peso muito grande desde lá de trás. Por isso que é importante a gente ouvir a história. É maravilhoso ser tardio para falar e sim pronto para ouvir. Maria, pode falar. Eu era uma pessoa assim que eu gostava de falar muito, né? Falava. E eu, lendo o livro de Tiago, eu comecei a entender que é melhor estar apto para ouvir, porque ouvindo você aprende a se posicionar na sua fala, né? E dentro da sabedoria de você ouvir, porque quem ouve reflete melhor a situação, né? Quem não ouve não tem como ter uma reflexão daquilo que é apropriado para você falar ou não. Então é importante também acompanhado da sabedoria, porque em Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, hoje a gente vê pessoas que não querem ouvir, elas querem falar, mas não querem ouvir. E perdendo elas que o ouvir é melhor do que o falar. Porque vocês estão falando aí, ontem eu não falei, eu fiquei prestando atenção, depois eu fui refletir em tudo. Então eu entendo que hoje, como é importante nós sermos mais aptos para ouvir e tardio para falar. Porque quando a gente for abrir a boca, a gente vai falar a palavra que é apropriada para aquela situação. Então, é muito importante. E às vezes a gente quer se tornar uma mulher sábia. E como que nós vamos nos tornar uma mulher sábia se a gente não aprende a ouvir? A gente vai ser igual uma tagarela que não para de falar. Então, o que o mundo está precisando hoje de mulheres sábias. E o que nós estamos aprendendo aqui? Adquirindo a sabedoria de Deus para depois colocarmos ela em prática na nossa vida, na nossa igreja, por onde nós andarmos, porque Jesus nos constituiu como luz do mundo e sal da terra. E como é que nós estamos nos posicionando, né? Então, esse livro de Tiago é maravilhoso, nos ensina muito, é uma riqueza para nós nessa tarde. Eu agradeço. Muito obrigada pela sua contribuição. Ficar caladinha aí é bom, mas quando abre a boca aí, ó, palavras de vida, né, que nos sustenta, que nos ajuda. Eu já errei muito, Maria, por falar precipitadamente. Nosso Deus. E quem não tem essa experiência, né, de infelizmente falar precipitadamente? Mas é através disso, através da palavra de Deus, nós vamos aprendendo a ouvir. Quando a gente aprende a ouvir, foi o que você falou, nós vamos refletindo, pensando no que nós podemos falar. Isso é maravilhoso. Mais alguém deseja contribuir? Pode ficar à vontade. Não? Para finalizar, esse versículo é maravilhoso, porque com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Então, quando nós formos abrir a nossa boca para falar algo, opa, se eu falar de fulano, estou falando de Deus. Fulano é a semelhança dele.
Deus o ama, Deus a ama, quanto ama a mim. Né? Porque quando nós entendemos que somos amadas de verdade por Deus, nós olhamos para outras pessoas com esse amor. Porque Jesus nos deu um novo mandamento eu vos dou, amar uns aos outros como Cristo amou, né? Amar uns aos outros como Cristo amou. Então, o amor é a base. Então, quando nós amamos, olhamos para a pessoa, enxergamos Deus nela, fulana é a imagem de Deus. Então, eu não posso denegrir a imagem dela, não posso falar mal dela, não posso fofocar, não posso agir por impulso. Então, a minha língua é para falar do amor de Deus. A minha boca, os meus lábios é para proclamar a palavra de Deus, para proclamar a verdade e abençoar a todos. Deus abençoe vocês. Muito obrigada a todas pela contribuição. Amanhã, se Deus quiser, estaremos reunidas